Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou bater um papo com a professora Karina Letícia, de Minas Gerais. Olá, Karina. Olá, tudo bem, professora Josineide? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mesmo distante fisicamente, nós estamos aí pertinho, né? Através das tecnologias. Que bom! Conte a sua história. Quem é a professora Karina? Olha, Josineide, a professora Karina é uma professora, uma pessoa, primeiramente, né? Apaixonada pela vida, graças a Deus. Eu sou da cidade de Timóteo, aqui em Minas Gerais, né? Onde eu passei a minha infância, construí a minha vida, né? Alguns momentos me ausentei por estudos, por necessidades, né, de estar saindo da minha cidade, buscando estudos, buscando algo melhor, né, até mesmo de estudos, de conhecimento. Eu sou filha, né, da Maria e do Manel, duas pessoas incríveis, graças a Deus, e que sabem o valor que tem uma boa educação, né? Meu pai, graças a Deus, assim, teve muita dificuldade em estudar, que ele estudava na época dele, né? Ele tinha que andar 2 horas para chegar na escola. E quando ele me viu ser professora, eu vejo, graças a Deus, assim, o agrado que ele tem, né? De valorizar, de saber a importância que tem uma professora na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, adulto, idoso, né? Todas as idades. Então, desde a infância, eu já brincava que eu queria ser professora, né? Na adolescência, eu sempre convivi muito com grupos da comunidade. Eu participo da Igreja Católica, então eu já participei muito de grupos, de conferência dos Vicentinos, Ministério para Crianças, grupo de jovens. Então nós éramos engajados também em muitas ações dentro da comunidade a qual eu resido hoje, né, e continuo aqui. O que me ajudou bastante também na descoberta da minha vocação profissional. Então eu iniciei o ensino médio, eu iniciei também junto o curso técnico em informática, através de uma bolsa de estudos que eu ganhei após fazer uma prova, né? E em seguida também eu iniciei meu curso superior em pedagogia. Muitas pessoas achavam que eu iria no curso superior para a área da tecnologia, né? Devido ao curso técnico. Mas a área da pedagogia escolhe a gente, né? Eu acho que não é a gente que escolhe ser professor, sabe? A pessoa que realmente é um professor, que gosta daquilo que faz, eu acredito que não é a gente que escolhe a profissão acaba escolhendo a gente. Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas especializações, comecei desde cedo. Nos meus estágios, eu fiz em escola particular, privada, mas após me formar, eu já havia feito alguns concursos, eu sempre trabalhei na rede pública, né? Estudei, me formei e fui trabalhar na rede pública. E eu tive a oportunidade de fazer especialização em produção de material didático para o Linux educacional, que é um sistema operacional que é utilizado, né? É um sistema livre utilizado nos computadores. Aqui em Minas Gerais, nas escolas estaduais, nós utilizamos o Linux educacional. E também psicopedagogia e supervisão escolar. E realizei um mestrado em informática na educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Foi um momento da minha vida muito marcante, né? Em que, de vez em quando, os professores fazem uma loucura, né? Vou largar tudo e vou estudar. Então, esse mestrado foi um divisor de águas na minha vida profissional, né? Hoje eu sou professora efetiva da rede estadual de Minas Gerais. Eu trabalho na escola do meu bairro, a escola em que eu estudei, e hoje eu sou professora, né? E colega de trabalho de alguns funcionários da escola da época que eu fui aluna. Então, isso também é muito marcante para mim. É a Escola Estadual José Ferreira Maia. E na Secretaria Municipal
de educação de Timóteo. Atualmente, né, eu colaboro na educação infantil, na coordenação da educação infantil. Então, esse é um pouquinho da Karina, um pouquinho, né? Porque são muitas fases, como professora, são muitas oportunidades que a gente corre atrás, né? E eu acho que todo professor, ele gosta muito do conhecimento, né? Porque ele tem que andar junto com isso, e isso nos ajuda também na nossa profissão. Sim, com certeza. Karina, eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. Hoje você vai falar sobre um projeto que você desenvolveu, que fala sobre a política e dos valores democráticos para a formação de cidadãos críticos. Sim, eu desenvolvi um projeto chamado Câmara Mirim com os alunos do 5º ano do ensino fundamental. E o projeto, ele surgiu, na verdade, em demanda de uma situação vivenciada na escola. Após as eleições de 2018, nós ainda tínhamos os ânimos bem aguçados das famílias em relação à política nacional, né? E isso muitas vezes era levado para a sala de aula. E a gente percebia, né, entre os alunos, um pouco de intolerância com a opinião de porque um defende tal político, o outro defende o outro, né? E aí alguns alunos também começaram a nomear, apelidar colegas com características dos políticos, né? Ou através de alguma ação que o político tenha feito, ou estivesse na mídia, acabava levando para a sala de aula e falar, o fulaninho é o tal. E isso ocasionava muitas brigas, discussões. E eu percebi que naquele momento a gente precisava falar, não de política partidária, mas de política por sermos uns seres políticos, né? Que expressamos nossas opiniões e que nós também devemos ser respeitados naquilo que a gente pensa, nas escolhas que nós fazemos, porque nós temos essa liberdade na democracia. Mas era necessário, de alguma forma, expor para essas crianças que nós temos esse direito de livre expressão, mas nós também temos o dever de respeitar a opinião do outro, né? Que a opinião do outro, ela não é errada, é uma opinião diferente da minha. E isso é difícil até mesmo para os adultos, vamos dizer, para as crianças, né? E muitos já chegavam com opinião formada de dentro de casa. A gente via algumas falas que não eram falas de crianças, mas eram falas reproduzidas de algum adulto. Porque quando você questionava a criança de onde ela tirou isso, ela não sabia explicar, ela se complicava. Então eu falei, então a gente não pode fazer assim, né? Então esse projeto, ele surgiu da necessidade de se trabalhar a tolerância com os alunos, a tolerância com a opinião do outro, o respeito ao outro, a opinião, a livre expressão do outro colega. Esse projeto era aplicado nos 5 anos. Ele pode ser aplicado também nas outras séries, outros anos? Sim, na verdade eu acredito que a educação para a democracia, ela deveria começar desde a infância da criança, porque nós, como professores, devemos formar cidadãos críticos, cidadãos que saibam pensar em valores, em respeito, né? No contexto que nós vivemos da sociedade, que nós vivemos em uma democracia. Quando eu falei sobre educação para a democracia, a primeira vez na escola, eu fui muitas vezes ridicularizada. Karina, mas o menino do primeiro ano, ele não sabe o que é política. Ele não sabe o que é política partidária, mas ele sabe escolher o que ele quer comer. Ele sabe escolher o que ele quer vestir, né? E quem disse que isso também não é política? Então, nós devemos, como professores, orientar essas crianças, porque muitas vezes os próprios professores não compreendem a questão do termo política. Eles já referem a política partidária, a partido político,
a eleição, né? Mas esse é um dos contextos que nós temos dentro da política, que é escolher em quem nós queremos votar. Mas a criança, lá no maternalzinho, se ela já está cheia, ela tem a opção de, né? Às vezes a criança até afasta a mamadeira, porque ela não quer isso, é uma escolha que ela está fazendo, né? Então, nós somos seres políticos, nós temos escolhas, nós temos liberdade dentro da nossa sociedade. E as crianças, elas precisam também compreender, né? São pequenas coisas que ensinam a política, como, por exemplo, está lá na educação infantil, fazer uma escolha, qual fruta nós queremos comer hoje? Qual fruta você quer comer hoje? Né? É uma escolha que vai levar a criança a colocar pós e contras daquilo que é a escolha pessoal dela, né? Então, isso começa desde pequeno. É claro que quando eu chegar lá no ensino médio, quando eu estiver lá no 6º ao 9º ano, eu posso aprofundar mais essa temática. O 5º ano também já vai aprofundando a temática, porque já estuda conteúdo como a República, a história do Brasil, né? Outros contextos que já vêm dentro do currículo que nós trabalhamos e que pode ser aprofundado. A criança, ela pode aprender cada vez mais, né? Então, esse projeto, ele foi pensado para o 5º ano, mas ele pode ser reorganizado para trabalhar com as outras séries? Sim, depende do que você vai trabalhar. O que foi trabalhado? Os valores democráticos. A criança compreender que ela participa de uma república, que nós temos aqui a liberdade, a livre expressão, nós temos os valores democráticos. Quais são eles? Né? Nós temos os 3 poderes, que eles têm um equilíbrio entre eles, nenhum pode ser maior que o outro. Quais são eles? Né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Qual a obrigação, qual a atribuição de cada um? Isso são questões que podem ser aprofundadas com as crianças maiores. E elas já vão sendo introduzidas aí também para chegar um dia a votar. No momento, né, em que ela estiver maior, ela vai ter o direito ao voto. E aí a criança já vai estar consciente. Eu comecei, por exemplo, com a votação do líder de turma. O que um bom líder faz? E eu tive algumas propostas com os alunos que eles me surpreenderam. Por exemplo, estudamos sobre um bom líder, falamos o que um bom líder faz, como que ele deve executar as atividades. E em seguida os alunos iriam fazer a votação. Os que queriam ser líderes se fizeram a propaganda e eles saíram para o recreio. Após o recreio seria a votação. Muitos chegaram na sala indignados. Professora, você não acredita. Meu colega me ofereceu merenda para que eu pudesse votar nele. E eu não vou votar, professor, sabe por quê? Ele é corrupto. Então, ou seja, uma criança de 10 anos compreender através de uma ação, né, dentro de uma escola. Isso não foi lá no congresso, não foi numa repartição pública, foi dentro da escola, ele como aluno, vivenciar uma situação e ele entender o que é corrupção. Ou seja, alguém está querendo me oferecer a troca do meu voto por um lanche. Né? Então isso é muito interessante. E aí eles votaram. Na verdade, quem era o mais popular na sala não foi o mais votado. O que eu achei assim muito notável, que eles entenderam, porque nem sempre aquele que é o mais popular iria fazer o melhor para a turma, iria ser um bom líder, né? Então, eu achei muito bacana por eles compreenderem essa profundidade de como se escolhe uma liderança. E isso vai seguir eles até na vida adulta. Quando eles tiverem a oportunidade de votar, eu tenho certeza que eles vão refletir tudo isso que eles viram, né, na escola. Olha, eu tenho que escolher uma boa liderança, eu tenho que fazer uma boa escolha. O que esse candidato está propondo? O que aquele candidato está propondo? E não só fazer como muitos adultos que chegam no dia da eleição, tem aquele tanto de santinho no chão, né? Vai lá, pega e leva e vota e nem sabe nem quem votou. Infelizmente, acontece isso no Brasil, né? A pessoa, no dia da eleição, ela nem sabe em quem que ela vai votar ainda.
e vota, ou se não pega a colinha de um familiar e replica, sem ter aquela consciência cidadã da importância do voto. Isso que você acabou de falar é muito importante, essa consciência do voto. São muitas pessoas que votam. Se você perguntar no dia seguinte, em quem você votou? Eu não sei. Eu estava indo, peguei lá no chão e levei e votei, porque eu não queria nem saber. Vota em qualquer um. Olha, não tenha consciência. E essa questão da conscientização, esse projeto que você criou, ele é muito importante, porque o aluno do 5º ano, ele vai aprender, ele aprendeu e ele não vai desaprender. Então, a consciência dele, conscientizar mais pessoas ao entorno dele. Agora, uma pergunta, você chegou a fazer alguma visita em uma câmara, em algum órgão? Sim, os alunos realizaram, a visita na Câmara Municipal do nosso município. Muitos nem sabiam onde ficava, não sabia que faziam as leis, eles achavam que só o prefeito mandava na cidade, né? Então é o que muitos brasileiros ainda pensam, que só o presidente manda no Brasil, só o prefeito manda na cidade, só o governador manda no estado, né? Mas não é bem assim. Então foi muito surpreendente para eles terem uma conversa com vereadores, participar. Eles fizeram uma simulação na Câmara Municipal, ocuparam um lugar, onde os vereadores ocupam. Fizemos uma simulação de votação de uma proposta de lei, em que eles mesmos inventaram a lei para a cidade. Então, isso foi muito importante, porque eles foram meio que vereadores infantis por um dia, né? Mas é claro que no momento foi somente uma simulação com os alunos, mas isso trouxe bastante aprendizado. E a gente culminou o projeto fazendo uma visita ao Congresso Nacional, em que os alunos participaram lá de uma proposta também, através do plenarinho, e de um projeto também que se chama Câmara Mirim, dentro da Câmara dos Deputados. Nós fomos convidados os alunos foram convidados a serem deputados mirins. E eles foram para as sessões, eles analisaram as propostas de lei, eles tiveram direito ao voto, e essas propostas, após serem analisadas por crianças e adolescentes, elas são votadas e em seguida encaminhadas para os deputados, para que possam ser verdadeiramente analisadas por eles e também podendo virar realmente uma lei para o nosso país. E os alunos, eles falaram sobre um tema muito atual, que foi sobre a vacinação, né? E eu me recordo, quando começou a pandemia, de pensar nesses alunos que foram lá pessoalmente, debateram, fizeram uma proposta de incluir no calendário de vacinação a vacina da gripe, a quadrivalente. Hoje a gente tem a trivalente, no calendário vacinal. E eles fizeram a proposta, acrescentaram a proposta, a vacinação da vacina da gripe quadrivalente. E eu fiquei imaginando o que esses alunos pensaram sobre a vacinação, sobre o Covid, Porque a gente teve muitas contradições, a gente teve muitas opiniões dentro disso, e muitas delas existiram na época em que eles fizeram a simulação dessa proposta. Inclusive, se vacinariam as crianças. Quem seria o responsável por vacinar as crianças? Quem ficaria responsável de fazer essa vacinação, ter o controle disso? Então, tudo isso que estava sendo projetado para a vacina do Covid, eles também pensaram na questão, porém, com a vacina da gripe quadrivalente. Então, eu fiquei imaginando o que se passava na cabeça desses alunos quando eles viam esses debates. Hoje, eles estão no 8º ano. Na época, eles estavam no 5º. Então, se o professor souber ter a oportunidade de debater a temática atual da sociedade,
ele também pode colher frutos. Que esses alunos viram lá no 5º ano sobre isso, mas agora eles estão no 8º e a discussão está, né, na sociedade, estava naquela época bombando na sociedade. Então, eu fiquei imaginando nessas crianças, porque a gente começa a plantar uma semente e eles vão crescendo. E aquilo ali também, se for bem regado, bem trabalhado, eles vão criando a sua opinião, eles vão tendo argumentos dentro daquilo que eles colocam. Eles foram questionados. E eu achei muito bacana. O meu aluno, que participou da mesa, né? E ele foi o relator do projeto, ele tinha que defender. Ele era um dos menores da turma que estava lá, que tinha o 5º ano, tinha o 8º ano, e eu fiquei assim, surpreendida com a argumentação dele para defender, né, a vacinação das crianças, sabe? Então eu vejo assim, que tudo isso vai formando o cidadão, vai colocando ele para refletir, né? E aí nós combinamos com a visita a Brasília também, fizemos um passeio cívico com os alunos, um turismo cívico após essas ações. E eu achei muito bacana que nós levamos pais e muitos alunos explicando para os pais o que era cada coisa ali em Brasília. E a gente foi na Praça dos Três Poderes, né? E eu achei muito interessante. Visitamos a Catedral de Brasília e os alunos como guias, né, dos pais que foram nos acompanhando. Então, ou seja, o pai também estava surpreendido, porque o pai não sabia onde era, por exemplo, o STF. Por que tem aquela estátua ali? O que significa? E eu tive a oportunidade de ver o próprio aluno respondendo para o pai dele, né? O que era, por que estava ali. E isso também é aprendizado. Com certeza. Aí você, a partir das explicações que você viu, os seus alunos orientando os pais, sendo guia, na verdade, né? Você viu o resultado já do projeto, né? Que eles aprenderam mesmo. Agora, Karina, o projeto, ele nasce mais pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? Então, eu acredito que a necessidade de realizar um projeto, ele é notado pelo professor, mas ao identificar as necessidades dos alunos. Então, quem dita o projeto para o professor são os alunos, porque os alunos eles vão dando brechas, né, daquilo que pode ser construído um projeto. Ele não existe, não existe assim uma hora certa para você falar, aqui não dá para fazer projeto. Não, eu acredito que o aluno ele vai dando pistas do que está acontecendo. E todo projeto, eu acredito que ele surge também para responder a uma causa-problema, né? E quem não tem problema na escola? São diversos, né? De comportamento, às vezes de situações que podem acontecer, às vezes pode ser de aprendizado, né? De alguma disciplina. E aí a gente, como professor, a gente cria os artifícios de tentar buscar meios disso se tornar, vamos dizer assim, mais leve para o aluno e dar um resultado melhor para a gente na hora que ele também, nesse feedback dele. Mas eu também coloco assim, que o professor ele deve estar bem atento e não perder as oportunidades, né? Por exemplo, quando um professor vai fazer com o aluno, surge um exemplo de surgir um projeto igual esse, surgiu da necessidade dos alunos que eu observei. Eu já realizei outros projetos. Um deles foi numa escola que nós tínhamos um ribeirão que passava em frente à escola. E quando eu cheguei, eu notei assim, que a população ela despejava muito lixo nas margens do ribeirão e o ribeirão já não tinha mata ciliar. Estava acontecendo um processo ali de assoterramento mesmo. Muita areia. Então o curso d'água já estava um curso bem pequeno, né? E nesse momento eu percebi a oportunidade de quê? De trabalhar com os alunos sobre o meio ambiente em que eles vivem, né? Primeiro, que aquele lixo todo poderia produzir, poderia gerar um lugar ali de rato, de animais peçonhentos e tudo, e poderia trazer também transtorno como doença para aquela comunidade. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso com os alunos, chamei o professor e nós trabalhamos com os alunos e buscamos fazer em todas as disciplinas.
Então, na matemática, nós fizemos lá o cálculo, nós levamos os meninos para o campo, né? No caso, para frente da escola, e demos para eles os materiais. Eles fizeram a contagem, quantos materiais, o que encontraram? Encontraram pia, armário, sofá, papel, sacola de lixo. Então eles fizeram uma lista de coisas, somaram, depois nós fizemos uma soma de todos, porque um grupo ia para um lado, outro grupo ia para o outro. Então nós trabalhamos ali a matemática. Depois os alunos fizeram a produção de texto sobre a visita àquele local, o que eles identificaram, qual foi o sentimento deles ao chegar ali para ver aqueles materiais, se eles gostaram daquilo, se aquilo não era legal. Então, assim, nós aproveitamos, trabalhamos outras disciplinas. A questão da reciclagem, nós fizemos um cata-cata nas margens do Ribeirão, separamos os produtos que poderiam ser recicláveis dos não recicláveis e por que aqueles não eram recicláveis. Então, ou seja, o professor ele tem que ficar atento às oportunidades, né? Porque o aprendizado para a criança, para o adolescente, ele tem que encantar. É desafio? Mas quanto mais você perceber aquela realidade, que aquela realidade pode ser alterada, pode ser modificada pelas crianças, é uma oportunidade de aprendizado, né? Há professores que não gostam de trabalhar com projetos, né? Isso na verdade, eu acredito que é por algumas causas assim, que alguns eles veem assim uma intensidade e a demanda de trabalho na escola é muito grande. E um projeto, de certa forma, ele requer uma reflexão, um estudo, um pensamento, uma elaboração que gasta tempo, né? Então, assim, eu, por exemplo, como eu gosto muito de projetos, eu sempre recebi questionamentos dos colegas, como assim, Karina, como que você consegue parar para escrever esses projetos? Sabe? Então, assim, na verdade, eu confesso, às vezes foi de madrugada, às vezes foi no feriado, às vezes foi no final de semana, né? Porque professor, a gente tem, às vezes você tá no sofá da sua casa, aparece uma ideia, você já vai pesquisar e vai, né, buscando. Então, eu gostaria de dizer assim, para os professores, que dá trabalho, sim, escrever e executar os projetos, mas que vale a pena, né? Quando a gente consegue ver e refletir os resultados que a gente recebe, isso dá gratificação para a gente. Eu, como professora, consigo refletir mais a minha ação. Quando eu escrevo o projeto e eu coloco ali os objetivos que eu tenho traçado, parece que, até para mim, como professora, para executar com os alunos, fica mais claro aonde eu quero chegar, né? E pode acontecer também de não chegar onde que eu quero, tá? É importante colocar isso. Às vezes, o projeto, você escreve de um jeito, você coloca ali todo o seu potencial, mas chega lá, não dá nada certo, os alunos não gostam, não sei o que acontece, mas enfim, não dá o resultado que você gostaria. Foi perda de tempo? Não, tá? Tudo é aprendizado. E eu brinco com as crianças e falo assim, olha, como que você acha que a gente conseguiu a vacina, por exemplo, do Covid, né? Alguém teve que tentar, o outro foi lá e tentou, uma vez deu errado, a outra vez deu melhor e assim por diante. A ciência também é assim. Então, os projetos nem sempre vai dar o que você quer, mas você chegou a algum lugar e se você escrever sobre isso, você também, além de você saber que você não vai seguir aquele caminho, você também pode instruir outras pessoas. Olha, eu fiz isso aqui, mas eu acho que isso aqui, desanimou os alunos, não foi legal. Então, o outro professor que leu o seu projeto, ele vai talvez pensar, não, essa parte aqui eu não vou fazer, eu vou tentar revisar e fazer uma outra ação aqui. Então, isso é interessante, né? E outra coisa que eu indico para quem gosta de trabalhar com projeto é tentar alinhar
as ações dos projetos com as disciplinas que estão sendo trabalhadas, porque aí não fica algo isolado, fica algo dentro do seu trabalho, né? Então, se você vai trabalhar com um projeto meio ambiente, traz também na aula de português um texto, na matemática um estudo de gráfico sobre a mesma temática. Se você até quiser fazer uma sequência didática trabalhando essa temática do projeto, porque aí você consegue trabalhar o seu conteúdo, porque a gente sabe que o currículo ele é puxado, né, das disciplinas, e você também consegue trabalhar aquilo que você tem que trabalhar no currículo. Então, essa é a dica que eu dou, só que vale a pena. Tenta fazer, elaborar, os alunos gostam, dá satisfação, né? No final, assim, às vezes no início a gente começa meio assim, mas no final, não, eles amam. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Então, para se criar um projeto, eu acho interessante observar os alunos, a comunidade escolar, identificar os pontos importantes que podem ter uma oportunidade de aprendizado. Então, geralmente, um projeto ele surge como resposta a algum problema e é importante a gente saber o contexto em que envolve as pessoas envolvidas no projeto, né? Então, isso vai na introdução. Se é numa escola, que escola é essa? Que alunos são esses? Que vivência que esses alunos têm diante da comunidade, tá? A comunidade local em que eles estão inseridos. Como que é essa comunidade? Então, é bom se fazer inicialmente um raio-x da escola, da comunidade em que a escola está. Quem são esses meu público-alvo, esses alunos, tá? Então, é importante contextualizar. Isso vai mais na introdução do seu projeto, para a pessoa entender. Depois, você vai com os pontos, né? Como detalhar, assim, os objetivos que você quer, os objetivos gerais, os específicos, né? Que você deseja alcançar na aplicação da proposta. E como a proposta será desenvolvida? Que metodologia que você vai usar? Os cronogramas das atividades. Olha, eu vou usar tal metodologia, eu vou fazer isso, isso e isso. E o cronograma das suas atividades. Quanto tempo vai durar esse projeto? Vai durar 4 meses. Tá, vai ser... Como que vai ser? Vai ser intercalado entre as aulas? Vai ser que dia da semana? Então, é bom você pensar sobre isso e já colocar no cronograma, tá? E deve-se planejar com antecedência, né? O projeto. Claro que esse planejamento, ele é um esboço. Durante o desenvolvimento, pode ser que coisas aconteçam e você tenha que alterar. Por exemplo, eu marquei uma entrevista com a participação de alguém e esse alguém não pôde ir na entrevista naquele dia. Seu projeto não acabou ali, né? Você vai remarcar, você vai ver uma outra possibilidade se a pessoa não pode ir ali e você vai tentar os artifícios. As crianças, igual, você planejou um projeto, entrou, igual nós tivemos lá um período, né, da pandemia. E os professores que já estavam com o projeto na escola, né? Então, ele tinha que fazer uma adaptação para aula online, né? Para algumas atividades virtuais. Então, foi um desafio. E projeto é assim mesmo. Às vezes, você está desenvolvendo, chega um patamar que você ali não vai dar certo, você tem que ver um outro passo que você vai fazer. Agora, o que deveria mudar na educação? Na verdade, para a educação mudar, eu acho que é necessário uma força coletiva. Primeiro, da sociedade se convencer do real valor que tem o professor na formação cidadã e crítica dos alunos. Não somente com palavras, mas com ações efetivas. Eu vejo hoje, principalmente no Brasil, que é onde eu estou inserida, uma fala muito grande, principalmente na época em que no dia do professor, né? Em outubro, lá no dia 15, a gente recebe aquelas mensagens maravilhosas, a mídia faz um espetáculo pro professor, mas
eu vejo que as ações no dia a dia, né, não se traduzem toda essa homenagem que é feita. Então, assim, a sociedade, nesse momento, fala que o professor é importante, mas na hora que se fala, por exemplo, de valorização do professor, né, acontecem aí alguns entraves. Quando se fala de investimento na educação, outras barreiras, né? Então, eu acredito que a gente precisa de uma força coletiva para mudar essa realidade, tanto dos cidadãos, né? Tanto da comunidade escolar, dos pais, desses alunos, dos alunos, né? E também dos nossos governantes, né? Os nossos governantes, o que fazem parte aí de toda a sociedade, dos três poderes, entender a importância desse profissional. Duas questões são muito importantes para mudar a educação, que eu tenho percebido no meu dia a dia: o financiamento e as leis mais efetivas que asseguram o direito dos profissionais, dos educandos, de todos envolvidos na educação. O financiamento, tudo que se fala na educação, gente, se nós vamos fazer projetos, se nós vamos fazer ações, tudo que se fala, a gente precisa de um investimento, né? A escola, ela também é movida a isso, ela recebe dinheiro de uma coisa, de outra, e tudo para ser investido. Mas, por exemplo, a valorização do professor, outras questões que necessitam o aumento do investimento, do valor por aluno no Brasil ainda é baixo, né? Então, essas questões precisam do financiamento. Não tem como falar em qualidade de educação se a gente não pensar que ela também precisa ser financiada. Ela precisa ser investido o capital, né? E as leis? As leis, muitas vezes, elas estão lindas no papel, mas tem muitas leis que, às vezes, de certa forma, dão duplo entendimento, né? Algumas vezes, quando se vai ler de alguma forma, ela não assegura totalmente o direito, né, que deveria assegurar. Eu vou falar somente um exemplo que eu mesmo tive na minha vida profissional. Eu fui efetiva, né? Não no lugar que eu estou agora, em outro local. E eu tive a oportunidade de vivenciar um plano de carreira do magistério. E no plano de carreira constava que o professor que tivesse um mestrado, ele era acrescentado ao salário uma porcentagem. Ok, na época correta, eu entrei com a documentação do mestrado para receber em cima do mestrado que eu havia realizado. E eu recebi a notícia que eu não poderia ainda receber pelo mestrado, porque eu teria que entrar com uma especialização. E eu questionei na época, falei, mas o professor, ele não é obrigado, qualquer profissional, ele não é obrigado a ter uma especialização para ter um mestrado, né? A pessoa pode entrar no mestrado direto e se eu não tivesse especialização. Então, assim, ou seja, interpretações diferentes. Então, imagine, se o professor tivesse só o mestrado, ele não poderia ganhar nada a mais no salário dele, porque ele não tem especialização. Ele ia ter que esperar mais 3 anos para entrar com a especialização dele, porque para entrar com o mestrado, porque ele não tem uma especialização de pós, né? Então, assim, no caso, eu tinha especialização e eu entrei. Mas o meu questionamento foi, e o professor que não tem? Ele procurou mais, né? Estudou a mais, e não foi gratificado por isso. E muitas vezes o professor, ele pagou do bolso dele, né? Ele estudou e tudo, fez o curso por conta própria, e aí ele, mesmo assim, ele não vai receber essa gratificação. Isso é uma forma de valorização do profissional, né? Você tá ali estudando, buscando algo novo, algo melhor. Quanto mais formado, melhor formado tiver o profissional, ele vai trabalhar melhor. Isso vai ser vantagem para os alunos, para toda aquela comunidade, né? Então, algumas leis ainda não asseguram direitos. Aí a gente olha também pelas crianças especiais. Nós temos as leis, né, da educação inclusiva, mas eu tenho CIDs que não permite ao aluno ter um acompanhante para ele, né? Então, assim, mas ele lá dentro da escola você percebe, por exemplo, uma criança com TDAH é muito agitada, ela precisa de alguém, ela não fica na sala, mas
a lei não garante isso para ela, sabe? Então, são algumas... A gente avançou muito em questão da legislação educacional, mas eu acredito que a gente ainda precisa correr atrás, precisa avançar para garantir mais esses direitos, porque muitas vezes esses direitos, essas leis que já foram criadas, ela ainda dá viés de outras interpretações que não garantem realmente o direito dos profissionais, dos educandos, das pessoas que estão envolvidas ali no processo educacional. Então, eu acredito que nós precisamos disso para executar mudanças. E é claro que eu não estou desfazendo, né, da nossa ação dentro da escola, porque eu acredito que a educação brasileira ainda não está tão ruim por causa da ação dos professores. Porque muitas vezes o professor vai muito além do que é necessário ali. Pandemia, por exemplo. Aí você sabia que tinha uma família que estava passando fome, uma família que você estava atendendo ali na escola. Qual professor que não tem a humanidade, né? De igual nós já fizemos, de fazer uma cesta, dar uma ajuda, né? Ou seja, muito além daquilo que é a nossa função ali na escola. Às vezes falta um material, é uma atividade, é uma coisa que você percebe que necessita adquirir para melhorar a sua ação com os alunos, a gente acaba comprando o bolso da gente, né? Então, assim, é claro que isso aí, gente, é muito importante, sim, de certa forma, ajuda a mudar a educação, mas a gente não pode fechar os olhos para essas questões que estão aí à nossa porta. A gente, eu amo o que eu faço, mas nós temos também que ter esse respeito, né, diante do que a gente faz. A gente faz por amor? Fazemos por amor, sim, mas nós também somos profissionais no que nós realizamos, né? Então, nós temos que ter bem claro isso. Estou falando que os professores também não ajudam nessa mudança, eles são foco disso, que eles estão lá no chão mesmo da sala de aula. Mas enquanto muitas vezes a gente fazer aquilo que o Estado não faz, né? A situação, eu falo Estado, mas não no sentido de Estado brasileiro, mas eu falo Estado de direito, né? Que a gente tem os direitos da gente, enquanto ele não efetivar realmente esses direitos, fica complicado falar de uma mudança estrutural na educação. Se você fosse escolher uma profissão, escolheria hoje ser professora? Olha, o professor que realmente ele escolheu a carreira, ele luta por ela, e mesmo com todos os desafios, ele escolheria novamente a profissão, né? Eu acho assim, o professor de verdade, aquele professor que fala assim, ó, eu sou professor, sabe? Não é a profissão que ele escolheu, mas eu sempre falo, é a profissão que escolheu ele, né? Porque ele respira tanta educação que mesmo se ele tentar sair, ele não consegue. Eu falo porque, assim, eu acho que todo professor passou por um momento desse, de pensar se realmente era aquilo que ele queria. Porque, na verdade, às vezes é aquilo que ele queria, mas ele não sabia que a luta ia ser tanta, né? Então, o que acontece? A gente passa por momentos assim, principalmente quando você está passando por um momento mais difícil na escola, né? Alguma situação na educação nacional que te atinge, você para refletir e fala assim, não, né? Talvez poderia ter escolhido outra profissão. A gente fica nervoso, fica bravo, chateado com a situação, né? Às vezes até mesmo a falta de respeito, às vezes de uma família que fala de qualquer jeito com o professor, a gente pega aquilo pra gente porque a gente respira tanta educação que às vezes uma palavrinha que falou alterado com a gente, né, professor, tem essa, como se diz, é tipo uma esponja muitas vezes, né, a gente pega, tem para-raio em algumas situações, né, então eu acho que eu já tive momentos de pensar se eu realmente queria ser professora, sabe, e dentro da minha profissão,
Em alguns momentos que eu estava assim mais desapontada com situações da educação, eu já pensei em mudar de profissão. Mas eu falo que a gente não consegue. Parece que é algo assim que nasce com a gente, que nasce mesmo com a gente, que chama a gente, que atrai. Porque às vezes um dia que eu penso isso é o dia que eu chego na escola e o meu aluno sorri para mim, e o meu aluno diz que eu sou importante para ele, e o meu aluno diz que eu sou a melhor professora do mundo. Aí, como se diz, aquilo tudo que a gente pensou acaba caindo por terra. Você fala, realmente é isso que eu quero ser, né? E eu queria citar uma fala de Rubem Alves, que fala assim: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, às vezes a gente acha, tem dias que a gente se acha tão pequeno, né, diante da situação toda da educação, mas a criança, o adolescente, aquela pessoa que está ali na sua frente, que te foi confiada, né, para ensinar, na hora que você tá ali, como se diz, o seu mundo para, né, e continua só para eles ali dentro da sala. E isso é maravilhoso. E a gente não sabe até onde vai a nossa influência como professor. Eu sempre entro na sala pensando nisso, porque eu posso alavancar o meu aluno, né, colocar ele para ser um sucesso, mas dependendo do que eu faço também, eu posso desmotivar esse meu aluno, porque somos seres humanos, né? Eu acho que eu gosto da educação por isso. A educação, ela é dinâmica. Todo ano eu tenho crianças comigo, um ano são outro ano são outras, né? E a gente tem uma pluralidade de seres ali e de situações, realidades, vivências, e a gente acaba sentindo junto com eles todos os dias, né? Então, a minha resposta em si seria, se eu pudesse escolher, eu seria professora de novo. Por mais que às vezes a gente reclame por alguma coisa, né? Eu acho que todo professor de verdade, ele escolheria de novo a profissão. Isso é verdade. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? Nos dias de hoje, ser professor é um desafio, é perceber que você tem lutas, tá? É também ser diferente, porque tem muita gente, principalmente quando eu falo que eu sou professora, tanta gente fala assim, nossa senhora, porque muitos já não são maravilhados mais com essa profissão, né? Para eles já é uma profissão assim de muita luta mesmo, na verdade mas muitos não anima os adolescentes, os jovens que estão se formando. A gente vê até nas pesquisas que muitos não querem ser professores. Então, acho que você optar por ser professor é você também ser diferente, sabe? E ser diferente só não pela opção, mas também pelo fazer, né? A gente faz o diferente, faz a diferença na vida das pessoas, né? E é também dedicação, porque um bom professor, assim como em todas as áreas, a gente tem bons profissionais e a gente tem também profissionais ruins. Mas eu gosto de ficar com os bons, porque eu acho que é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Como diz. Então, perto dos bons é que nós vamos ficando melhor aqui em Minas. Então, é dedicação. Ser professor é ser esperança. É ser esperança na sociedade, é ser esperança na vida do outro, né? Porque quantas vezes, às vezes a gente vê assim, tem tantas pessoas comentam algumas vezes sobre algum aluno e a gente vê aquele aluno assim que às vezes não teria nenhum potencial nem social para alavancar na vida. E você vê ele subindo através da educação, né? É uma coisa assim, que a gente fica muito feliz. A gente vê que a educação transforma a vida de uma pessoa. E que você, de alguma forma, ajudou para que isso acontecesse. Então, ser professor é ser esperança. Ser esperança que o nosso mundo pode ser melhor. A gente acredita no presente e no futuro.
Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, coordenadores, diretores de toda a comunidade escolar? Eu gostaria de deixar assim, uma mensagem para vocês de todo o coração, que vocês, os estudantes, né, saibam valorizar os professores, todos, né, na escola, porque o professor que se dedica, o professor que está ali todos os dias, que, né, estuda sem parar para dar o melhor para a comunidade em que ele está inserido. Eu acredito que o maior presente do professor nem seja tanto, é claro que nós precisamos da valorização financeira, mas eu acho que a valorização de ser humano, de reconhecer o trabalho do outro, isso é muito importante. Isso dá muda todo o potencial de um professor. Quando a gente elogia um professor, quando a gente gosta dos nossos professores, né? Quando a direção apoia o professor naquilo que ele está propondo a fazer, porque também dá trabalho, né? Eu acho que nós precisamos fazer uma força-tarefa, não só pelo professor, mas eu falo no professor, pessoal, porque a gente que está na sala de aula sabe que muitas vezes o professor é aquele que está ali no chão mesmo da sala. Ele sabe, ele conhece os meninos, né? Às vezes até de outras salas. O professor que é mais antigo na escola já sabe quem que foi do primeiro, do segundo, do quinto. Muitas vezes o professor que está ali naquela escola, ele já conhece aquela comunidade toda e sabe aonde que aperta, né, o calo de cada um. Então, vamos dar essa força para o professor, né? Elogie seu professor, saiba valorizar o que ele faz por você, né? E assim nós vamos também chegar à nossa sociedade, aos nossos governantes e mostrar também como outros países desenvolvidos, né, que estão sabendo aí, de certa forma, passando um pouquinho na frente do Brasil, valorizando melhor os professores, né? Então, nós vamos também seguir os bons passos aí dos países que estão fazendo isso, porque com certeza eles vão avançar na educação, porque quanto mais se apoia e valoriza um bom professor, se tem muito sucesso e a sociedade muda. Ela muda porque nós vamos ajudando a construir gerações que estão melhores, que saibam ter consciência, que saibam ter pensamento crítico, que saiba também que tem um potencial gigantesco para mudar o mundo, começando a mudar a sua comunidade. Então, um grande abraço também a todos os profissionais da educação, em especial os professores. Sim, muito obrigada por ter aceito participar. Eu que agradeço, Josineide. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer esse convite, que como professora também, eu tenho, né, os desafios diários, mas graças a Deus consegui estar com vocês aqui com a Josineide. Então, muito obrigada. Você também teve paciência aí de nos ouvir, porque o professor, né, gosta de comunicar o tempo inteiro. Então, gratidão a todos que ficaram conosco até aqui. Obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.